Olá, você gosta de arte? Artes visuais, desenho, pintura, gravura, escultura? Arte abstrata ou figurativa? Esses conceitos são claros para você? Ou você acha assim um pouco complicado todos aqueles estilos, estéticas, desdobramentos da arte? O que você acha? Você já se questionou sobre como tudo isso começou? De onde veio? Que habilidades são essas? E por quê? Gostaria de conhecer, ver ou rever algumas obras e artistas muito interessantes? Se sim, fique aqui comigo. Meu nome é Marli Fronza, sou artista visual e arte educadora. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Hoje vamos falar um pouco sobre a arte figurativa ou figurativismo, mas será uma apresentação dividida em 3 vídeos, por ser um conteúdo um pouco extenso, com muitas imagens, para não cansar e para que você possa digerir aos poucos, com calma. A saber, na primeira parte, que é essa, nós faremos uma introdução para entender a origem, as primeiras manifestações artísticas, com exemplo e imagens lindas. Na segunda parte, entenderemos as formas de arte figurativa e alguns gêneros, citando muitas obras e artistas. Na terceira parte, finalizaremos com os gêneros restantes e mais imagens de obras e artistas. E concluiremos a apresentação, como sempre, com sugestões para você aplicar os seus conhecimentos. E recomendo que você veja nessa sequência para acompanhar o processo. Combinado? Antes, lembre-se de que a proposta aqui é alcançar você que talvez goste de arte, mas por várias razões pode não ter tido a oportunidade de se aproximar um pouco mais da arte, ou talvez não entenda muito bem o sentido da arte para a humanidade e para você. Muitas pessoas, não sei se é o seu caso, mas você pode contar aí na descrição, só tiveram contato com a arte na escola e depois disso foi perdendo contato. A nossa sociedade tende a valorizar muito mais as áreas do conhecimento formal, mais relacionadas aos campos profissionais, mais da lógica, da racionalidade, dos símbolos e menos do campo da criatividade, percepção, intuição, arte. Nós esquecemos de exercitar e estimular o lado direito do nosso cérebro. Por mais que se goste de arte, estudá-la exige muito tempo e determinação. É preciso ter parâmetros e fazer muita pesquisa. Para você ter uma ideia, para preparar esse conteúdo, reunir e checar todas as informações e imagens que eu estou lhe trazendo, demandou muito tempo, semanas. E eu espero que você goste do resultado. O nosso objetivo é desbloquear, ativar, amplificar e potencializar o nosso olho de artista, aguçar a nossa percepção e sensibilidade, ver através das camadas, no processo de observação, leitura, interpretação, gerando conhecimento que nos possibilite ver o mundo, a nossa vida, poeticamente. É conhecer, aprender, expandir a consciência, degustando cada passo desse processo com prazer, sem sofrimento. Então vamos lá? O assunto é a arte figurativa ou figurativismo. O primeiro passo é conhecer para entender. O que é então arte figurativa?
A palavra figura vem do latim, significa dar forma. Basicamente é a arte que representa as coisas que existem, com desenho, pintura, escultura, gravura. E como? Usando linhas, cores, sons, gestos, diferentes materiais, ferramentas, suportes e técnicas, nas mais variadas manifestações e linguagens artísticas, para criar formas, figuras, reproduzir, copiar, imitar, enfim, representar as coisas que existem, como seres humanos, animais, objetos naturais, artificiais, que possam ser identificados como tal. O artista captura o que vê e reproduz, representa, segundo a sua estética e poética, que tem relação direta com a época e o meio que o artista vive ou viveu. Por isso é tão importante contextualizar uma obra de arte. Saber quem fez, como fez, por que fez, onde, em que tempo, qual era a situação sociopolítico-econômica, período de guerra ou período de paz. São informações importantes. Pense um pouquinho sobre o quão fantástico é poder materializar uma ideia, capturar uma imagem que é tridimensional e transferi-la para um pedaço de papel, uma tela, uma superfície plana, bidimensional ou de tantas outras formas. Pensa que com um lápis, algumas tintas, é possível criar uma imagem com profundidade, volume, textura, cores, que cria a ilusão de ser real, que é capaz de emocionar, de transportar o observador para outros mundos. Se eu lhe mostrar essa obra e lhe perguntar o que é isso, o que você está vendo, o que você responde? Será que você responderia que é um cachimbo? Essa obra é do pintor surrealista belga René Magritte. É uma entre várias de uma série nessa mesma pegada. O título é A Traição das Imagens, vai vendo, que consiste na imagem de um cachimbo com a frase em francês que diz mais ou menos assim: Ceci n'est pas une pipe, que na tradução diz: e isto não é um cachimbo. Isso causou uma polêmica danada, gerando um conflito entre a imagem e o texto. Como assim? Estou vendo um cachimbo e o texto diz que isso não é um cachimbo. Como assim? No primeiro momento, pode causar sim estranheza, mas logo você entende que não é mesmo um cachimbo. Não tem um cachimbo de verdade aí. O que tem é uma representação de um cachimbo. O que é realidade e o que é representação da realidade? Como começou e para onde foi ou vai tudo isso? É sobre isso que vamos falar agora. E por onde vamos começar? Pelo começo mesmo, né? Então você topa fazer um breve passeio pela história da arte, passando antes pela pré-história. Lembra da escola? Período que antecede a escrita, dividido em paleolítico, mesolítico e neolítico. Lembrou? Pois é. Olha isso. Os arqueólogos, antropólogos, cientistas e historiadores consideram que
esse primeiro período inicia por volta de 2.500.000 anos atrás. Com base em quê? Em pesquisas, descobertas, análises de materiais, artefatos encontrados, datação do carbono 14, etc. E tudo certo, beleza. Mas o que dizer quando são encontrados os artefatos ditos fora de lugar? Porque as datas não batem, não se encaixam nessa cronologia estabelecida pela arqueologia convencional. Quer ver um exemplo? O caso do martelo pré-histórico, o martelo de London, porque foi encontrado na cidade de London, no Texas, nos Estados Unidos, em 1934, que com todos os testes realizados constatou-se datar de até 140 milhões de anos atrás. Como assim? As coisas não batem? Precisamos entender que critérios foram estabelecidos por cientistas e estudiosos a partir do que se tinha na época. Porém, toda teoria pode ser refutada e cair por terra com novas descobertas, evidências e comprovações a qualquer hora. A tecnologia está avançando cada vez mais e proporcionando novos olhares e investigações. Muitas descobertas de estruturas, construções, textos e artefatos fornecem provas que questionam ou comprovam de alguma forma até a veracidade de algumas lendas e mitologias que antes não passavam de invencionices. Sabia disso? Por mais estranho que possa parecer. Poderemos nos surpreender muito no futuro. Poderemos descobrir que tudo pode ter sido bem diferente do que pensamos hoje. Como disse Caetano Veloso na música Um Índio, surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. E assim ficamos nós, não com uma, mas com várias pulguinhas atrás da orelha. As primeiras manifestações artísticas remontam da pré-história, com os primeiros seres humanos a habitar este planeta, com o que se convencionou chamar de arte rupestre. Por que rupestre? Porque rupestre se refere à rocha, o que é construído em rocha. Você sabe que as cavernas já foram muito utilizadas pelos homens como abrigo, habitação, templo, local de praticar ritos e manifestações religiosas e muitas outras coisas. Precisamos entender que as manifestações que hoje nós chamamos de artísticas, de alguma forma foram ocorrendo, talvez espontaneamente, desde os primórdios. O cara que fez uma pintura na parede da caverna provavelmente não pensou: estou produzindo uma obra de arte para a posteridade. Não. Porém, nós também não sabemos o que ele pensou. Mas podemos especular. Talvez a princípio, como uma maneira de se comunicar, contar uma história, registrar, relatar
relatar ou ilustrar um fato, criar uma estratégia de sobrevivência, caça ou guerra, de transferir conhecimento, registrar e marcar o tempo, criar, ilustrar e impor regras e leis, de estruturar rituais religiosos, estabelecer relações com os deuses, criar e usar símbolos de identidade de clãs ou tribos e hierarquias, marcadas com pinturas corporais ou tatuagens. Sim, as tatuagens remontam desses tempos. Enfim, as manifestações artísticas contribuíram muitíssimo para a estruturação de grupos e sociedades, para a preservação e propagação da cultura. E nunca é demais lembrar o quanto esses registros são determinantes para entendermos a nossa história. No entanto, são peças de um quebra-cabeça muitíssimo complexo, que arqueólogos, antropólogos, cientistas e historiadores dedicam suas vidas a montar e decifrar. Tente visualizar. Tente ouvir os sons, sentir o cheiro, a temperatura. Imagine um grupo de pessoas dentro de uma caverna, em volta da fogueira, se aquecendo, se alimentando. Como elas estariam vestidas? Será que é com peles, palhas, folhas? Talvez se comunicando com sons e gestos, descrevendo lugares, relatando façanhas, perigos, caçadas. Dançando e tocando tambores, flauta de ossos, de bambus, imitando os sons da natureza, dos animais, deixando as marcas das mãos nas paredes das cavernas, desenhando, pintando figuras fantásticas como os bisões, figuras humanas, cenas de grupo caçando. Olha que maravilha, inacreditáveis. Foram encontrados registros pré-históricos em paredes de cavernas, como a de Altamira, na Espanha, em 1868, a caverna de Lascaux, na França, em 1940, e no Brasil, no Piauí, nós temos a Serra da Capivara, agora Parque Nacional Serra da Capivara, criado em 1979. E eu peço licença e te convido para render homenagens à arqueóloga responsável por tudo isso, Neide Guidon, nascida em 1933 em São Paulo. Brava guerreira da arqueologia brasileira. Gratidão imensa. E existem tantos outros sítios arqueológicos mundo afora que nos deixam boquiabertos e tentando entender, decifrar como, quem e por que fez esses trabalhos, que pistas nos dão. Mas a arte rupestre não é só pintura na parede da caverna. A arte rupestre se manifesta de diferentes formas. Sabe quais? Pictogramas, que são desenhos e pinturas realizados nas paredes das cavernas.
quiçá em outros suportes que podem não ter resistido ao tempo. Os pigmentos eram naturais, como sangue, terra, frutas, carvão, gordura, etc. E olha, sobreviveram até hoje. Outro, petróglifos. São figuras realizadas em pedras. São formas e símbolos gravados, escavados, esculpidos, feitos sulcos nas pedras, usando alguma ferramenta de entalhe que, a depender da época, poderia ser uma lasca de uma pedra mais resistente. Também tem os geóglifos ou geoglifos. São figuras muito grandes, feitas em grandes extensões de terra, seja plana ou montanhosa. A construção pode ser realizada com a adição ou a subtração de material, criando um relevo positivo quando acrescenta terra ou pedras, ou negativo quando é escavado. Essas criações são geralmente imensas e exigem muito trabalho, muita gente e muito tempo. Pensa que do chão não se tem boa visão, não dá para ter uma noção do que tem aí. Essas formas são visualizadas do alto. Estranho, né? Muitas foram descobertas apenas quando sobrevoadas com aviões. Então, o avião precisou ser inventado para que as famosas linhas de Nazca, por exemplo, no deserto de Secura, ao sul do Peru, fossem descobertas. A estimativa é que elas tenham sido criadas entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. E então pense em como pode ter sido o processo de criação, planejamento e execução. E principalmente, por quê? Qual a finalidade disso? Pensa, só dá para ver do alto. Quer ver uns exemplos? Olha esse gato na montanha. Ele tem só 2.000 anos. A aranha. Observe as pessoas aí próximas que nos dão uma noção da escala. Olha o macaco e o beija-flor. E são muitos outros. Não é coisa de ficar assim encafifado. Também tem escultura. Quer ver? Temos a famosa mulher ou Vênus de Willendorf. Por que Willendorf? Porque foi encontrada em 1908 na vila austríaca de Willendorf. Ela foi esculpida em pedra há 30.000 anos atrás. Pensa nisso. Olhando assim, parece grande, né? Mas é bem pequitica. Tem precisamente 11,1 centímetro de altura. Mas é uma gigante da nossa história. E observe que essa escultura representa uma mulher um pouco mais fortinha, né? Nos dá uma ideia do estereótipo feminino naquela época. Ou seja, qual era a moda do momento. A Vênus esteatopígia, que significa uma hipertrofia das nádegas, pode ter uma relação com a fertilidade
ou com o matriarcado. Vamos abrir um parênteses. Não seria interessante nós revisitarmos os estereótipos femininos através dos tempos registrados pela arte? O que você acha? Diz aí nos comentários, pode ser um bom tema. E o que podemos observar até aqui com estes exemplos? Que sempre existiu a necessidade de representar as coisas reais, mesmo que de forma mais estilizada, que seria essa maneira mais simplificada de representar as formas, como nós vimos nos desenhos de Nazca, por exemplo. Nesse mesmo conceito das artes e arquitetura desenvolvidas e praticadas por civilizações pré-históricas e antigas, guardadas as devidas proporções e diferenças, poderíamos incluir as civilizações pré-colombianas, como os maias, incas, astecas e outras até anteriores, estendendo também para a arte indígena, mesmo em diferentes períodos. Lembrando que estou apenas contextualizando para enxergarmos o tabuleiro como um todo. Porém, a cada civilização caberiam estudos e estudos e estudos específicos. Existem arqueólogos, antropólogos e historiadores especializados numa determinada cultura ou numa época ou período, até um recorte, um tópico específico dentro disso, um determinado personagem, por exemplo. E só para esclarecer, eu estou me referindo à arte ocidental, dentro de uma certa linha do tempo e alguns desdobramentos. E assim foi caminhando, até criarem símbolos que originaram as diferentes formas de escrita, marcando a entrada para a história pela porta da antiguidade ou idade antiga, como por exemplo os hieróglifos egípcios. O termo hieróglifo tem origem grega, inscrição sagrada ou letra sagrada entalhada, dos radicais hieros, sagrado, e glyphen, gravar. E quem será que escrevia? Somente homens, os escribas, que eram os que escreviam os textos, as leis e os dados numéricos. É uma escrita estranha e linda, cheia de pequenos símbolos, figurinhas de animais, objetos, formas geométricas, etc. Muito linda, que infelizmente foi esquecida e nos tempos modernos ninguém conseguia decifrar. Até que em 1799 foi encontrada a Pedra de Roseta. Levou quase 20 anos para ser totalmente decifrada. Em 1822, pelo egiptólogo Jean-François Champollion. Foi uma gigantesca contribuição para a egiptologia. Na linha do tempo, historicamente falando, a escrita define a transição da pré-história para a história, com a antiguidade ou idade antiga. Lembrando que podem se descobrir escritas mais antigas a qualquer momento. E como fica? Muda tudo. Olha esse esqueminha básico, só para você visualizar. Lembra da escola?
Aqui diz que a pré-história seria uns 200 mil anos. Na verdade, todo o tempo antes da história com a presença de seres humanos. Até onde começa a Idade Antiga, que é marcada pelo surgimento da escrita. Isso é apenas um esquema visual criado para que possamos entender linearmente. Mas sabemos que as coisas não são exatamente assim. Muitas coisas diferentes ocorreram simultaneamente, outras ficaram deslocadas. Mas, como disse, sob a luz de novas descobertas, todo esse esquema pode mudar, alterando principalmente a pré-história. Lembra do Machado? E até, quem sabe, puxando a história um pouco para trás. Enfim, só para recapitular, nós temos aqui a pré-história, seguida da Idade Antiga ou Antiguidade, que inicia aos 4.000 anos antes de Cristo, depois a Idade Média, que corresponde àqueles 1.000 anos de escuridão ou Idade das Trevas, lembra? Domínio da Igreja Católica, Inquisição, caça às bruxas. Depois vem a Idade Moderna, começando com o Renascimento, e finalmente a Idade Contemporânea, que é onde estamos hoje e que um dia, lá na frente, pode mudar de nome, ou não. Na antiguidade, a arte egípcia, grega, suméria, etrusca, mesopotâmica, romana e tantas outras tiveram as suas manifestações artísticas, como a música, a dança, o teatro, a literatura, além do que hoje nós chamamos de artes visuais, o desenho, a pintura, a gravura, a escultura, com características próprias, estéticas específicas, como uma assinatura cultural, que são identificadas, lidas e interpretadas pela arqueologia. Quando um arqueólogo vê um artefato, ele consegue identificar a que cultura pertence, qual o período e tantas outras coisas. Mas focando nas artes visuais, podemos observar que, ao longo dos tempos, a intenção era representar realidades, coisas que existem, como os personagens ilustres, os faraós, os reis, os papas, os burgueses, pessoas comuns, elementos naturais, elementos artificiais, objetos, deuses, mitos, a religião, os costumes e por aí vai. Porém, usando formas e símbolos reconhecíveis e com o objetivo de registrar, ilustrar uma história ou uma história, de criar, ensinar, educar, catequizar. Foi um longo processo. Eu vou apresentar para você alguns exemplos da arte e cultura egípcia como referência. Olha só que maravilha! Esta pintura está no túmulo de Nebamun, no Egito, que representa a música e a dança. Ou seja, graças a essas obras, podemos conhecer essa cultura. Podemos saber que eles dançavam, que tocavam instrumentos musicais. Olha que legal! E essa, no mesmo túmulo, mostra o faraó caçando. Podemos ver a arma que ele usa, a vestimenta, os animais, a flora, quanta informação! Olha essa, outro escriba sentado.
E existem várias imagens, esculturas de escribas, sempre sentados nessa postura de trabalho, semi-vestidos. Viu que legal? Quanta informação! Pense que essa escultura é de 2.300 anos antes de Cristo. E essa, contando a história da deusa Ísis nas paredes do templo. E por fim, essa, que você já deve ter visto. Olha que maravilha! O busto de Nefertiti, criado em 1345 a.C. Tem, portanto, 3.300 anos. É esculpido em pedra calcária, revestida de gesso e pigmento. E tem a identificação do escritor, Tutmés. Detenha-se um pouquinho olhando. Veja que linda. Olha a postura, a altivez de rainha, o colar que ela usa, a coroa azul na cabeça, que é o que a identifica, e que tinha uma serpente, que simboliza a proteção e foi danificada, assim como as orelhas. Dizem que de pertinho, com uma boa luz, é possível ver até algumas ruguinhas próximas aos olhos. Bem realista. Mas quem foi Nefertiti? Ela foi uma rainha da 18ª dinastia do Egito Antigo. Era esposa do rei Amenófis IV, que ficou mais conhecido como Akenaton, pai de Tutankhamon. A existência e as ações, as atitudes desses personagens é cercada de muito mistério ainda a decifrar. A tumba de Nefertiti ainda não foi encontrada, porém os arqueólogos acreditam que possa existir uma parede falsa na tumba do rei Tut, que possa dar passagem para o que seria a tumba de Nefertiti. Vamos aguardar. E uma perguntinha: onde você acha que essa escultura, esse busto da Nefertiti está? Será que no Egito? Óbvio que não. Ela está num museu na Alemanha. Por quê? Aí é uma longa história, mas está lá, ao menos por enquanto. Vamos ver um pouquinho da arquitetura egípcia, as pirâmides de Gizé ou Gizé. Os templos. À frente do templo Édifo, com os desenhos nas paredes, e à frente do templo de Abu Simbel. Só observando essas poucas imagens que apresentei para você, já podemos identificar um estilo egípcio, uma estética recorrente, uma assinatura. As linhas mais retas e limpas, meio estilizado, geralmente bidimensionais. E para isso existiam regras rígidas, sabia? Não havia muito espaço para a criação do artista. Havia uma padronização. Por isso, essas figuras sempre se repetem. Predomina o que foi determinado como a lei da frontalidade. E o que é isso? É uma norma para a representação da figura humana. Observe, o olho, o tórax e os ombros estão sempre de frente, enquanto a cabeça, os braços, as pernas e pés estão de perfil. Além disso, as cores eram usadas conforme o gênero. Os homens eram pigmentados com cores mais avermelhadas e as mulheres com cores mais amareladas.
Os indivíduos mais importantes eram representados em tamanhos maiores. E olha que interessante, nas esculturas, geralmente os faraós, os deuses, eram representados de pé, estáticos, sem expressão e com o pé esquerdo à frente. Olha só. Ou seja, criaram um método com regras. Desde a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, até a modernidade, até o surgimento da fotografia, talvez a função principal do artista fosse registrar, representar as coisas reais, conhecidas, seja em situações reais ou fictícias, de forma que pudessem ser reconhecidas por quem visse. E para isso, os artistas buscaram aprimorar técnicas, conhecimentos, desenvolver estudos, pesquisas, sistematizar, criar metodologias, leis de proporções, perspectivas, cores, composição, etc. Até o extremo, o hiperrealismo, que no final eu vou lhe mostrar. Mas também veremos que regras são criadas e regras são quebradas também. E assim caminha a humanidade pela história da arte. E concluímos o primeiro vídeo de uma série de 3. No próximo, vamos conhecer e diferenciar o figurativismo realista e o estilizado. E também ver os seus gêneros. Você vai ver muita coisa legal. Eu espero você lá. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, manifeste-se. Eu agradeço muitíssimo a sua luxuosa companhia. Um grande abraço e até a próxima.